Existem notebooks de R$ 2.000, os notebooks de entrada, e notebooks que vão até R$ 20.000. Essa diferença de preço ela é muito grande, mas ela é de certa forma justificada, e existem mercados para os diferentes preços de notebooks que apresentam diferentes especificações. Quando eu comecei a andar de bicicleta, eu achei muito engraçado que existiam bicicletas de R$ 300, que eram bem simples, que não tinham quase nada, bicicletas que para mim já estavam completas, tinham suspensão, freio a disco, mountain bike, bem completas já por R$ 1.200. E aí quando a gente ia olhar, tinha bicicleta também de R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000 e até umas bicicletas de R$ 30.000. Bom, eu estava novo nesse mundo de bicicleta, estava aprendendo ainda sobre isso, estava começando a fazer trilha com bicicleta e eu achei muito engraçado essa diferença tão grande de preço e eu não conseguia entender por que alguém pagaria tão caro numa bicicleta assim. Para mim, uma bicicleta de R$ 1.200 já era tudo que alguém precisaria ter para andar bem de bicicleta e para curtir bastante. Só que aí eu comecei a andar e eu vi que realmente tem um porquê das bicicletas mais caras terem esse preço e existe um mercado para elas. Bom, eu fiz essa introdução para falar que no mundo dos notebooks também é a mesma coisa. Nesse vídeo a gente vai explorar isso, só que em muito mais detalhe e um pouco além do óbvio. Claro que um notebook mais caro ele tem um hardware, né? Ele tem as componentes melhores e que vai ter um desempenho melhor. Mas não é só isso. A gente vai além do óbvio e vai falar realmente o que faz você sair de um notebook de base e ir pagando mais para ter um notebook melhor. E aí dessa forma eu espero que você também entenda o que você está tendo que abrir mão se você decidir por um notebook mais barato e até como você pode contornar para viver bem, ter um desempenho bom com um notebook também barato. Então, bora pro vídeo que tem bastante coisa legal pra gente falar aí. Igual eu disse, o óbvio que já todo mundo sabe que o notebook é mais barato e mais caro é o desempenho, né? Se a gente pegar um notebook muito simples, ele vem, por exemplo, com um Intel Celeron, um processador bem fraco, e o outro vem com um i7. Só que o não tão óbvio assim é que mesmo às vezes o notebook básico, ele tem um i7 e o notebook top de linha, ele também tem um i7. Aí você pensa, pô, que bacana, eu vou comprar o básico, porque se os dois têm um i7, os dois têm o mesmo processador. Não se deixe enganar só por essa nomenclatura i7, porque mesmo entre os i7 existem diversos processadores. O primeiro número que vem depois disso é a geração. Então tem um i7 de oitava, de nona, 10ª geração. Então, mesmo que os dois sejam i7 de oitava geração, ainda tem um número que vem depois disso e até um final. O final do código do processador, ele diz se é um processador U, que é Ultra Low Energy, é um processador processador de notebook mais fraco mesmo, ou se é um processador, por exemplo, H, K, que são processadores com mais desempenho. E eu peguei aqui um exemplo só para falar para vocês que eu já vi isso em notebooks, os dois tinham o mesmo processador, no caso aqui era um i5, os dois notebooks tinham um i5 de oitava geração, só que um era o i5 8250U do notebook de entrada e o outro o i5 8300H. A diferença de desempenho ficava em torno de 15 a 20%, ou seja, um notebook mais caro que tinha um processador melhor, o 8300H, ele tinha um desempenho 15 a 20% superior só no processador. Então, quando a gente fala de notebooks mais caros, tem que sair um pouco do óbvio, só do nome do processador para o código inteiro dele, porque isso também importa. Mas isso ainda está um pouco no óbvio. Também a questão da placa de vídeo. Placa de vídeo dedicada, a gente costuma ver em notebooks que são notebooks mais caros. Os notebooks de entrada, eles têm uma placa de vídeo que ela está integrada ao processador. Ela é um componente meio que junto do processador ali e que isso reduz bastante o custo e possibilita que seja um notebook realmente de entrada, um notebook mais barato. E não tem nada de errado com usar uma placa de vídeo integrada, mas o desempenho das placas de vídeo dedicadas são bem superiores. Pegando um exemplo aqui da Viga 8, que é uma placa de vídeo integrada que vem nos processadores Ryzen 5 aí dos notebooks, se compararmos essa placa de vídeo com uma GTX 1050 de notebook, a GTX 1050 tem um desempenho que chega a ser, eu vou olhar aqui, 170% superior, em média, aí, a essa placa de vídeo integrada. Ou seja, se você realmente precisa de jogos pesados, coisas assim, vale muito mais a pena ir para uma placa de vídeo dedicada e às vezes pagar mais no notebook para ter esse recurso. Mas também não estou falando aqui que não dá para jogar com uma placa de vídeo integrada. Tem muita gente que joga, você consegue rodar jogos leves nessas placas de vídeo integrada também sem problema. Além de processador, placa de vídeo, também vemos diferença nas velocidades da memória RAM. Então, às vezes, os dois têm 8 GB de memória RAM, mas um computador melhor, mais caro, né, ele costuma ter, às vezes, uma memória RAM com uma frequência mais alta, um CL, que é um tempo de latência menor, e aí isso dá uma velocidade maior para a memória RAM também. Então isso é um pouco do hardware, né, que é meio que o óbvio, mas já olhando um pouco que não é tão óbvio assim.
Mas o que realmente a gente nota quando você muda de um notebook básico para um notebook mais avançado são outros fatores além do hardware. Um deles mesmo é a webcam, e esse é um muito marcante. Esses dias mesmo eu adquiri aqui um Acer Aspire 3, a webcam dele é horrorosa. Eu não sei como alguém vai se virar, por exemplo, na quarentena utilizando essa webcam, que ela é muito ruim. Então você acaba tendo às vezes que usar uma webcam externa ou usar o celular como webcam, que a gente tem um vídeo que a gente fala sobre isso, e é bem interessante também olhar essa possibilidade. Mas os notebooks de entrada, normalmente a webcam deles é bem ruim mesmo. Quando você pede um notebook premium, por exemplo, um notebook da Dell, um notebook, às vezes um Dell G5, um notebook uma linha mais alta, eles já costumam vir com uma webcam boa. E aí isso é uma diferença, que às vezes você não preocupa tanto em olhar nas especificações na hora que está escolhendo o notebook, mas está lá e é uma coisa importante. Outra coisa também é a tela, e isso é muito notável. Os fabricantes, para economizar ao criar um notebook de entrada, eles costumam colocar aquela tela TN, painel TN. Esse TN, ele é um painel que é a pior qualidade de tela que você pode ter. Se você olhar ela um pouco de lado, vai ficar tudo preto, as cores elas não são muito fiéis, e não fica muito bom realmente para assistir filme. Eu já assisti, eu andei usando, eu não gosto dessa tela TN, mas também não é o fim do mundo, dá para usar tranquilo, mas por exemplo, se for para assistir filme não fica tão legal assim. E quando você vai para notebooks de mais alto desempenho, você tem a tela IPS e VA, que são de melhores qualidades do que a TN. Tem também a questão da resolução, né? Uma ser HD e as outras serem Full HD, que isso também importa. É importante olhar essas especificações todas da tela para saber o que você está comprando. Mas eu estou falando que eu conseguiria viver tranquilo com uma tela TN HD, mas tendo a opção, uma tela IPS Full HD é uma opção bem melhor mesmo, principalmente se você mexe com alguma coisa que você precisa ter uma qualidade boa da imagem ali na sua tela. Uma outra área que também varia muito entre os notebooks, e aí eu não falo só da questão de ser mais barato ou mais caro, mas a questão do touchpad e do teclado. Se você usa o touchpad do notebook, é bom você olhar reviews antes para ver se o touchpad é bom. Costuma ser que os notebooks mais caros têm touchpads e teclados melhores, mas isso também não é a regra. Então vale a pena ver review antes de decidir na hora de comprar, porque isso pode importar aí para você. Apesar de que muita gente até prefere utilizar um mouse com o notebook, e aí a questão do touchpad não faz muita diferença mesmo. Uma coisa interessante também dos notebooks mais premium é que eles costumam ter controle do hardware em mais detalhe. Por exemplo, uma coisa que eu tenho no meu notebook da Dell, que eu não vi em outros notebooks mais básicos, é um controle da rotação da ventoinha. Ou seja, eu posso deixar a ventoinha rodando mais devagar para o notebook ficar mais silencioso, ou quando eu quero jogar, eu tenho a opção de ligá-la no máximo. Essa opção eu também já vi no Dell G3 e alguns outros notebooks mais no topo da linha. Os notebooks mais básicos, eles não costumam vir com essa opção de controle da rotação da ventoinha. Não que isso seja o fim do mundo, mas é legal às vezes você poder escolher entre um modo silencioso ou um modo com mais potência e o notebook fazendo mais barulho. Uma outra coisa também é a questão do número de portas USB, entrada HDMI, isso também varia entre os notebooks, e quando você compra às vezes um notebook muito de entrada, por exemplo, um Acer Aspire 3, no caso ele vem às vezes com o último que eu vi, esse Acer Aspire 3, ele tinha duas USB 2.0 e uma USB de terceira geração, porque uma USB de terceira geração para o notebook é pouco, e 3 USB ao todo. Então isso também é uma questão que pode pesar na hora de escolher um notebook aí, às vezes fugir um pouco do de entrada ou aceitar também esse fato. Existe até uma opção de expandir o número de portas USB se você conectar um hubzinho ali, e isso é contornável, mas é uma coisa boa para ter ciência também. E outra coisa é a robustez do notebook em si. Se você quer um notebook para durar mais, que tem uma refrigeração boa, às vezes ele precisa ser um pouco mais robusto, um pouco até mais grosso, com materiais melhores, e aí você acaba tendo que pagar mais caro por isso também. Bom, eu espero que isso tenha te dado uma visão aí do que vale a pena, às vezes, quando você vai para um notebook mais caro, vai além do hardware. É claro que o hardware é importante, por exemplo, você está pagando, você vai ter um processador melhor, uma RAM melhor, uma placa de vídeo melhor, mas vai além disso também. Você vai ter controle melhor lá da rotação da ventoinha, de outras funções do seu notebook, às vezes teclado retroiluminado, que muita gente também gosta disso, tela melhor, webcam melhor, e a qualidade do som também. Eu esqueci de mencionar isso, mas o som também varia bastante. Os notebooks melhores, às vezes, têm um sistema de áudio superior, e aí isso também às vezes vale a pena ou não, né? Também depende de como você vai fazer o uso do seu notebook. Isso é uma questão muito pessoal, então eu não tô querendo falar que vá gastar seu dinheiro no notebook mais caro, porque não é assim. Às vezes a gente não tem dinheiro para gastar no notebook mais caro, ou às vezes a gente simplesmente quer gastar em outra coisa, né? Então é bom só para você ter ciência do que você está abrindo mão e aí poder tomar uma decisão mais acertada aí na hora de comprar um notebook. Bom, mas mesmo que você viu esse vídeo, você acha super legal, você quer comprar um notebook com desempenho maior, mas a grana tá curta.
Então, mesmo comprando um notebook mais simples, existem vários truques para deixar ele mais rápido, como colocar um SSD, fazer otimizações, tem como usar a webcam do celular para ficar com uma webcam boa no notebook e várias outras dicas que a gente dá aqui no canal. Então, se você quer mais vídeos para te ajudar a usar melhor seu notebook, para te ensinar a usar melhor, a escolher o seu notebook, eu fiz esse vídeo mais porque eu queria já ter visto isso antes, quando eu comecei a pesquisar e entender mais sobre notebooks, senti falta disso, eu fui descobrindo isso bem aos poucos e eu compilei meio que essas descobertas que eu fiz para passar isso para você. Não deixa de se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos. Muito obrigado e eu te vejo aí na próxima. Até mais!